noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Então, hoje nós vamos dar início ao estudo da parte 8 do sermão profético, proferido por Jesus. Lembrando que o sermão profético ele foi dividido em partes, a princípio em 12 partes, devido à sua extensão, não é? E relembrando os nossos encontros anteriores, nós já estamos na segunda metade, dissecando versículo por versículo, né? Explicando aquilo que já damos conta de entender e acrescentando orientações de outros livros, tanto da doutrina espírita quanto da própria Bíblia. E baseado no nosso encontro, o nosso último encontro, o versículo seguinte do sermão profético, o mestre disse: pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. O mestre adverte da presença desses falsos cristos, falsos profetas, os aproveitadores, não é? Aqueles que aproveitariam como sendo tábua de salvação no movimento, vamos dizer assim, salvacionista, milagroso, por causa do sofrimento coletivo. E ele advertiu, nosso Mestre Jesus, que surgiriam esses aproveitadores de todo tipo nessa fase da humanidade. Porque são aqueles espíritos inescrupulosos, hipócritas, manipuladores, enganadores, mentirosos. Quando nós sofremos uma calamidade, por exemplo, igual aquela que teve no Rio de Janeiro, em que as cidades foram alagadas, as pessoas tiveram que largar a sua casa, abandonando tudo para salvar a vida, não é? As enchentes, era morro caindo, e o Brasil todo se comoveu, mandou alimento, não é? Pois bem, muitos invadiram essas casas para tentar roubar o pouco que aquelas pessoas tinham deixado na casa. Caminhões de alimentos que foram doados pelos irmãos brasileiros eram desviados para outras cidades para serem vendidos. Coisas que não pertenciam a quem os roubava, claro. Ou seja, mostrando um descaso imenso para com a dor do próximo. E os manipuladores, que se julgam deuses, que mostram religiões que os outros querem ouvir. Religiões fáceis, religiões que não nos impõem nenhum esforço. Então são enganadores. Por isso, é preciso agir com muito cuidado para que nós não sejamos enganados por eles e nem envolvidos por eles. Ainda mais nessa fase em que nós estamos vivendo. Uma fase em que o peso dessa nossa aprovação individual e coletiva, ele vai progressivamente aumentando. E o que acontece conosco? Nós ficamos mais fragilizados, nós ficamos mais expostos ao ataque dessa gente, de baixa vibração. Isso é que o mestre está dizendo. E lembrando sempre que esse ataque não é só dos encarnados, não. Dos desencarnados também. Esse ataque nos é feito pelos dois lados da vida, não é? E quando nós lembramos que, nesse momento de transição que nós estamos, a despeito desse sofrimento que nós já estamos vendo, não é? Essa degradação moral que está chegando no fundo do poço, basta ligar a televisão, ver os jornais, é como se a humanidade estivesse voltando à animalidade primitiva, né? Mas é justamente esse momento de dor é que é o momento propício para a nossa aferição. A aferição dos nossos valores morais, dos nossos valores internos. É justamente nesse período é que seremos avaliados. Porque os falsos profetas, os falsos cristos, é claro, eles provocam muita desordem, causam muita desarmonia. Claro, porque as ações deles, entretanto, eles servem como o quê? Como o teste. A ação deles vai aumentar o nosso teste. Testar o quê? O nosso caráter.
a ação deles, os prodígios que eles possam fazer, não é? Vai nos testar. Nós somos ou não somos escolhidos na citação que Mateus usa, né? E nós já conversamos sobre o que são os escolhidos, não é? Somos ou não somos os escolhidos? É claro que, diante desses falsos profetas, nós temos que agir com prudência. Vigilância dobrada. Porque, segundo o Evangelho, não é, eles farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E todos os tempos, gente, o homem sempre teve homens que exploraram os outros, não é? Em proveito das suas ambições, em proveito dos seus interesses pessoais, do seu anseio de dominação, né? E esses homens possuíam certos conhecimentos. E eles utilizavam esse conhecimento para os interesses pessoais deles. Para quê? Para alcançarem o quê? O prestígio. Prestígio de um pseudo-poder sobre-humano. Ou então, o prestígio de uma pretensa missão divina. A história está cheia deles. São esses os falsos cristos e os falsos profetas a que o Mestre se refere. Agora, a difusão das luzes do Evangelho, o que acontece? À medida que nós vamos tomando conhecimento do Evangelho, a gente passa a não acreditar neles. Então, à medida que o Evangelho vai sendo implementado nos homens, o número deles começa a diminuir, dos adeptos deles, né? Por quê? Porque os homens se esclarecem. E lembrando sempre que um profeta, para ser verdadeiro, ele é reconhecido pelos seus mais sérios caracteres exclusivamente morais. O profeta não é avaliado pelo que ele possui, mas pelo que ele é. O próprio Mestre disse para nós, em Mateus, no capítulo 7, versículo 16, ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo esse nosso discernimento, através do conhecimento do Evangelho, o estudo aprofundado dele, nós começamos a enxergar além das aparências. E, sobretudo, nós vamos agir de uma forma como Paulo de Tarso nos ensinou na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, né? Quando ele disse: examinai tudo e retende o bem. Então, tudo que nos chegar, vamos examinar com a razão, baseado no Evangelho. Não, isso que ele está falando é mentira. Não, isso aí está indo contra o que o Cristo falou. Não vamos apenas porque a maioria vai. Nós não podemos, nessa fase da humanidade, sermos Maria vai com as outras, não é? Isso é que é o importante. No versículo seguinte, o Mestre diz assim: eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiam. Ou eis que está nos quartos internos, não creiam. Aqui o Mestre Jesus, ele frisa bem, né, esses mistificadores que se apresentariam como Cristo, seja fechado em câmaras, no interior das casas, ou então aqueles que apareceriam nos desertos, né, nos lugares mais afastados, em cidades, vamos dizer assim, místicas, não é? Cidades que se dão a esse trabalho, né? E que eles arrebatariam multidões por curiosidade. E muitos deles formariam o quê? Redutos de fanatismo. Não sei se vocês lembram do suicídio coletivo do pastor Jim Jones. Lembram disso? O James Warren Jones. Foi um suicídio e um assassinato, né, em massa, ocorrido em novembro de 1978, quando 918 dos membros dessa seita do Jim Jones, lá em Jonestown, na Guiana, eles foram mortos ou se suicidaram. Nesse montante, quase 300 crianças foram assassinadas em Jonestown. E quase todas elas envenenadas por ingestão de cianureto. Por quê? Porque ele pregou isso.
e aqueles que o seguiram acreditaram nele. E o Jim Jones, ele morreu de um ferimento de bala na cabeça, até porque muita gente, por essa razão, muita gente acha que ele cometeu suicídio, né? Pois bem, então o que o mestre fez? O mestre advertiu a todos, exaltando em todos os seus discípulos o sentimento e o raciocínio, tá certo? Por quê? Raciocinem, sintam, analisem. Ele preparou os discípulos dele. Por quê? Porque o Filho de Deus julgou acertado narrar as dores pelas quais o mundo teria de passar e as lutas que seus seguidores teriam de sustentar na obra da regeneração humana, depois de explicar para eles, cuidado com os falsos profetas, cuidado com isso, com aquilo, tudo que nós estamos vendo. Aí é que ele, então, se dá ao direito de revelar aos homens, né? Aí ele estava falando dos falsos profetas, e no versículo seguinte, ele diz assim: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ó, do Oriente ao Ocidente é em todo local, né? Jesus aqui explica como se dará a vinda do Filho do Homem por ocasião do juízo. Aí aqui cabe um parênteses. Duas formas Jesus se referia ao termo Filho do Homem. Quando ele se referia na primeira pessoa, ele era o Filho do Homem, ou seja, ele é o exemplo maior que Deus deu aos homens, tá certo? Para servir de guia e modelo. Ele é o que o Filho do Homem, ele é a figura, vamos dizer assim, igual ao Cristo. O Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça, primeira pessoa. Mas aqui, ele se refere ao Filho do Homem na terceira pessoa. Então, ele não está falando, na realidade, apenas e tão somente da vinda dele próprio em espírito, uma vez que ele sempre esteve conosco em espírito, muito antes da nossa criação, ele já estava conosco. Então, esse Filho do Homem a que ele se refere aqui é algo diferente. Porque o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele não virá encarnado, como muitos pensam ainda hoje, né? Montado num cavalo branco, com um exército de anjos ao seu lado. É uma coisa, vamos dizer assim, muito ainda medieval, quer dizer, é um raciocínio que não teria muita lógica. Quando ele se refere à vinda do prometido Filho do Homem, ele está se referindo na terceira pessoa. E nós vamos entender o que é esse Filho do Homem, tá, gente? Em todos os cantos da terra, do Ocidente ao Oriente, ó, todos os cantos da terra, esse novo homem que surgiria, que seguiria a vontade de Deus, seja através de qualquer religião, qualquer doutrina, não importa. Cristo foi que nos trouxe a mensagem da Boa Nova. Outros vieram de outras culturas e nós andamos passeando em várias encarnações através de várias religiões. Então nós sabemos de vários modos qual é a vontade de Deus. Então aqueles que realmente decidem pelo bem, fazer a vontade de Deus, esse é o novo homem que surgiria. Esse é o Filho do Homem. Esse Filho do Homem na terceira pessoa é o total daqueles espíritos, que estejam eles encarnados ou desencarnados, não importa, mas que aceitaram a vontade do Pai, que para nós que somos cristãos, foi trazida pelo Cristo. E nós aceitamos o Cristo como guia e modelo da humanidade. Compreendem? Quando ele usa o Filho do Homem na terceira pessoa, é o conjunto daqueles que realmente estão se tornando um homem novo. Aqueles que se comportaram como um odre novo para receber o vinho novo. Porque não se coloca vinho novo em odre velho. Lembram dessa passagem? E esse termo, vinda do Cristo, né? Vinda é uma tradução do original grego, parousia, que tanto pode significar presença, olha, está vendo? Pode significar chegada, ou seja, né?
a chegada do Filho de Deus, o Filho do Homem, a presença do Filho do Homem. Não é? E no futuro, Jesus seria conhecido nitidamente, no futuro para aquela época, né, em relação àquela época, reconhecido nitidamente na palavra da verdade, como no vindouro Filho do Homem. Se nós mantivermos a nossa vontade da melhora íntima, de tentar seguir as leis de Deus, os mandamentos dele, que não são só os 10, nós realmente formos de boa vontade, nós sairemos no próximo milênio, até o final do milênio estaremos como filhos do homem, que é o milênio que vai surgir esse filho do homem, e já começou. Então, Jesus, através do Espírito da Verdade, né? Vocês lembram disso? É só João que descreve isso, é engraçado, né? Dos 4 evangelistas. Eu pedirei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, não é? E esse Consolador, ele vai lembrar tudo o que eu vos tenho dito, se referindo, né, à nossa doutrina. Ou seja, ele assina como? O Espírito de verdade, o próprio Cristo. Portanto, gente, a ideia da volta de Jesus Cristo em corpo de carne, ela é errônea, imaginosa e até porque desnecessária, né? Não há necessidade disso. A vinda dele, a presença dele, vamos ser nós, os seguidores dele. O que você está fazendo na cidade, Galileu? Vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. É esse reino de Deus. É esse que vai fazer cada um de nós filho do homem. Porque estamos seguindo o nosso guia e modelo. No versículo seguinte ele diz assim: porque onde estiver o cadáver, lá se ajuntarão os abutres. A semelhança das aves de rapina, parece mesmo, né? Muitos espíritos se alimentarão de quê? Do sofrimento presente na terra nessa fase que nós estamos passando. E tanto encarnados, aproveitando do sofrimento dos irmãos, né? Quanto desencarnados. Porque são aqueles aproveitadores das desgraças alheias, sim. E eles existem nos 2 planos da vida. Aqui o cadáver deve ser entendido como? De um modo geral, é aquele espírito, encarnado ou não, que não está procurando de forma nenhuma a sua elevação, o seu progresso espiritual. O sofrimento, os erros da terra, a degradação moral, a sexualidade banal, não é? Big Brother, TV Globo, essas coisas todas que só nos fazem mal, eles estão ali, ó, achando aquilo maravilhoso. Esses são os cadáveres. E os abutres? Os abutres são, como os cadáveres, eles emanam o quê? Uma vibração extremamente baixa. O que eles atraem? Os abutres, né? O cadáver não atrai o abutre? Que são aqueles irmãos de inferioridade muito baixa, que vão se mantar a eles. Lá em Mateus, para ficar um pouquinho mais claro isso, capítulo 8, versículo 22, Jesus, quando o jovem chega para ele e fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer para seguir o senhor e tal? Não, larga tudo aí e me segue, né? Aí ele falou assim: mestre, deixa pelo menos eu enterrar meu pai. Entende? Aí Jesus responde para ele: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Ou seja, deixar os mortos enterrarem, né, os seus mortos. É porque Jesus respondeu isso. Porque era um costume deles. Eu sou um homem, moro na casa de meu pai. Fico adulto, conheço uma mulher, caso com ela, levo para a casa de meu pai. Eu só posso sair da casa de meu pai quando meu pai morrer. Aí eu tenho direito à herança e eu me tornar um patriarca. Mas enquanto meu pai não morrer, eu não posso ter essa liberdade. Essa era a cultura deles. Por isso é que ele pediu a Jesus: deixa primeiro enterrar meu pai. Mas são costumes que o Cristo já não aceitava, porque ele não veio destruir a lei de Deus. Mas ele modificou a lei mosaica em vários aspectos, não é?
desde apedrejar a mulher adulta, não é? Tudo. Então ele modificou muito essas coisas, esses rituais, esses paradigmas, essas coisas que vocês seguem, esses conceitos, não vão abrir o reino de Deus para vocês. Larga tudo isso, esquece isso. Por isso é que ele diz, né? Deixai os mortos enterrarem os seus mortos, porque aqueles que estão arraigados às tradições antigas, aos costumes antigos, não estão se esforçando para melhorar. E na visão do Cristo eles são mortos. Né? Agora, a gente tem que lembrar que os corvos, né, ou os abutres, né, eles se aninham em outras regiões quando se limpa o campo em que eles permaneciam. Isso é fácil de entender, né, porque eles vão atrás de alimento. Qualquer dona de casa aqui sabe que se eu mantiver minha casa limpa, principalmente a cozinha, o banheiro, a área de serviço, extremamente limpo, dificilmente vai dar barata, vai dar rato, mosca. Por quê? Porque esses animais eles vão procurar alimento em outro canto. Ali está limpo demais. Então, quando a gente limpa, eles somem. Porque, individualmente, o cadáver significa aquelas coisas ruins que nós temos no nosso íntimo. São as nossas mazelas, os nossos defeitos, não é? Os nossos sentimentos indignos de rancor, de mágoa, de ódio, de inveja, de sexualidade exacerbada e banal. E onde houver esses tais, com esses sentimentos, o que vai acontecer? A semelhança de abutres, né? Ou corvos, esfomeados, irão se reunir o quê ao redor dessas pessoas? Os espíritos perversos. Por quê? Porque nós os atraímos porque fornecemos a eles o alimento, ainda mais nessa fase em que eles estão famintos. É uma questão, gente, de afinidade, é a lei de atração, é a lei de vibração, isso aí é uma lei universal, não tem como fugir dela. Portanto, está na hora da gente lutar contra os cadáveres de qualquer natureza que ainda se abrigam no nosso mundo interior. Né? Bom, no versículo seguinte, o mestre diz assim: e logo depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas do céu cairão do céu, né? E os poderes dos céus serão abalados. Bom, para entendermos esse versículo, nós vamos pedir ajuda, sabe a quê? Ao prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos pedir ajuda a eles, né? O prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, de ocidente a oriente, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas do seu verdadeiro sentido, porque já foi tão deturpada, não foi? Para o quê? Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E continua. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Olha, já está jogando a gente lá em Apocalipse, as trombetas do Apocalipse, lembra? E os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Para nós na Terra, do Oriente ao Ocidente. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar
no reino dos céus. E ele assina como o Espírito de verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa ajuda foi boa deles, né? Então ele diz, provação daqueles dias. Olha, gente, todo mundo está preocupado, final do mundo, transição, vai ter maremoto, essas coisas são tão pouco importantes. Porque a aflição maior é aquela que nós vamos sentir no nosso campo íntimo. Por quê? Porque todos nós aqui, encarnados e encarnados que estamos aqui, nós já temos o discernimento espiritual necessário. Mas quantos de nós realmente alterou a conduta própria para melhorar, como a gente sabe que precisamos fazer? Quantos de nós? Quantos de nós, espalhados por todo o planeta, sabem que é necessária essa melhora? É uma intuição que vem lá do fundo, mas não se esforçam para isso. Então, quando nós tomamos o conhecimento, oxe, eu tenho que melhorar. É a nossa própria consciência que está batendo o martelo, que está nos cobrando. E essa agonia, essa aflição, ela é muito grande. Porque todos nós, como diz lá em Lucas, capítulo 12, versículo 48, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Poxa, eu já tenho o conhecimento necessário. Entende? Mas eu sei que eu não consigo dar ainda a perfeição que eu gostaria de dar a mim mesmo. Não, essa aflição que as pessoas sentem, as que querem realmente melhorar, é uma angústia que é gerada pelo chamado complexo de Moisés. O complexo de Moisés é aquele sentimento de antever, né, a terra prometida, mas sem poder entrar nela. Foi o que aconteceu com Moisés. Imagina. Então nós já estamos assim, angustiados, porque nós estamos antevendo o mundo de regeneração. E sabemos que para herdar a terra, eu tenho que ter uma bem-aventurada os mansos que herdarão a terra. Opa, mas será que eu estou sendo manso o suficiente? Será que eu vou conseguir passar nessa prova final, né? E ter direito, carimbar o passaporte para o mundo de regeneração? Essa é a grande provação. As provações físicas, elas são menores comparadas a isso. E ele diz que o sol escurecerá. Ora, nós vamos ressurgir, ressurreição, vamos dizer assim, do nosso modo de ser, nós vamos ressurgir como novas criaturas. Esse novo ser, candidato a ser filho do homem. E esse filho do homem, ele será entregue à sua própria luz, ou à sua própria opacidade. O sol escurecerá, porque nós recebemos luz do sol de Deus. Nós recebemos a luz do Cristo, não é verdade? Mas nessa hora, na hora que nós estamos lá com a candeia na mão, esperando a chegada do noivo, ninguém vai dar óleo para o nosso candeeiro. Lembram disso, da parábola das 10 virgens? Porque não adianta você ter o conhecimento. Se você não tiver o óleo, ou seja, se você não estiver lutando contra você mesmo e vivenciando o Evangelho no seu dia a dia, você não deu nenhum passo à frente. Então, esse é o momento em que o sol escurecerá. Eu vou ter que me virar, com a minha própria luz ou a minha própria opacidade. E nós não podemos esquecer que a própria morte do Cristo, né, ela nos ensina que primeiro vem o sofrimento para nós, né, que para ele foi a crucificação, e depois ele ressurgiu, né, que essa ressurreição aqui foi no sentido de ressurgir, quer dizer, e para nós seria o nascer desse novo homem, né? Um novo homem nasceria, portando o Cristo no peito, ou independente da religião, fazendo as vontades do Pai. Né? Então, primeiro vem o sofrimento. Então, gente, o escurecimento do sol é justamente esse instante que nós estamos vivendo de martírio íntimo, em que nem mesmo o auxílio espiritual parece nos socorrer. Porque as coisas vão piorando no mundo externo,
automaticamente aqui dentro também vai piorando. E essa sensação de que estão me iluminando vai diminuindo. Por quê? Porque nós estamos numa prova final. E numa prova, nós não temos o auxílio do professor. Senão não seria uma prova, né, gente? Quantos de nós aqui, no dia que o filho tinha a prova no colégio, foi lá, sentou do lado dele para fazer a prova junto com ele? Nenhum de nós. Se o aluno não sentar lá sozinho, sem celular, sem livro, sem cola, sem nada, e fizer a prova, se alguém ajudar, não tem valor nenhum a prova que ele fez. Ah, então nós vamos ser abandonados pelo Criador? Claro que não. Ou vocês abandonaram os filhos quando eles foram fazer provas sozinhos no colégio. Tem até uma passagem que, quando Jesus diz assim, ele está na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Que muitos falam assim que ele se sentiu abandonado por Deus. Olha só, nossa. Ele quis mostrar fragilidade, porque ele veio como homem. Nada disso, ele estava apenas recitando o Salmo 22, versículo 1. Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque lá em Salmos dizia isso. Nós vamos fazer a mesma coisa, sem querer. Deus meu, por que me desamparaste? Filho, não te desamparei, não. Isso aí é uma prova que você tem que passar. Essa é a tua prova. Não é mais a sala de aula que o professor está do lado corrigindo e pegando na mão do aluno para poder ensinar, não. Agora é a prova final. Não dá para brincar mais. Não há segunda época mais, né? E ele diz também que a lua não dará seu brilho. Ora, gente, a lua, ela não tem luz própria, né? Ela reflete a luz do sol. Se a luz do sol, comparado com a parábola, é a luz de Deus, quem é a luz da lua? São aqueles que transmitem a luz de Deus, que refletem a luz de Deus. São aqueles que estão pregando, nós aqui, os sacerdotes de todas as religiões, eles também não vão conseguir. Por quê? Porque se o sol escurece, eles não têm luz própria. Então eles não vão conseguir dar aos outros nenhuma luz. Consegue enquanto ainda temos a luz do sol. Porque a hora que a espiritualidade que nos acompanha, para nos intuir, se afastar, o que nós podemos passar para vocês cai imensamente. Nós não conseguiríamos nem refletir. Porque é esse o momento que a nossa fé vai ser provada, porque até então a nossa fé é vacilante. A gente vai se sentir como se estivesse faltando aquele piso, né? Que a gente se sente inseguro. Está faltando aquele piso para eu pisar ali, eu não consigo caminhar direito. É então uma prova individual, não é mais a sala de aula. É um momento de aferição. Afinal de contas, você é joio ou é trigo? É isso. Está na hora, se você vai passar ou não. E ele fala que as estrelas cairão do céu, né? É engraçado porque Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: mas o homem físico, quer dizer, materialista, né? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são tolice. E ele não pode chegar a conhecê-las, porque são examinadas espiritualmente. Como é que vão entender esses materialistas, não é? Das baladas, dos golpes, do roubo, do tráfico de drogas, tráfico de sexo, tráfico de gente, que ainda escravizam até hoje. Como é que eles vão entender algo espiritual? Não conseguem. Porque fisicamente as estrelas cairão do céu. Muitos interpretaram como sendo meteorito. A gente chama de estrela cadente porque o meteorito é um pedaço de rocha. Ele é atraído pela gravidade da Terra. Aí quando vem, passa pela atmosfera, encandece, emite luz, para nós dar o aspecto de que tivesse uma estrela caindo, né? E essas estrelas, que são citadas pelo Mestre, nada mais são do que os espíritos superiores, que estão vindo, encarnados e desencarnados, tomar parte nessa restauração planetária. Mesmo porque só eles é que vão ser capazes de abalar as potestades, os governos civis, religiosos, né? Todos os órgãos mundiais, tanto na Terra quanto no espaço.
Porque tudo isso conduziu à degradação do mundo, essa degradação que nós estamos vivendo hoje. Esses espíritos, né, eles vêm a juntar os escolhidos dos 4 ventos, ou seja, dos 4 cantos da terra, e chamar todo mundo para poder formar esse reino desejado. O vosso reino que a gente pede cotidianamente ao Senhor na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, não é? Individualmente, nós que somos estrelas menores, né, nós vamos ter que sair desse plano simplesmente contemplativo para ir para um plano operacional. Por quê? Porque será essa dinamização dos recursos que já possuímos, no sentido de construirmos a nossa própria segurança. É a nossa própria luz, nós precisamos fazer com que ela brilhe. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu preciso fazer as boas obras, uma fé sem obras é morta. Ah, para você ser glorificado? Não. Para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai. E quando ele termina dizendo assim, as potências dos céus serão abaladas, nós aprenderemos entendendo a mensagem que nos foi dada quando da morte do corpo carnal do Cristo. As potências do céu que dominou a terra durante 2000 anos, né? Quando em João, lá no capítulo 2, versículo 19, o mestre disse assim, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Por 2 dias, a terra, representando o poder transitório, né, ficou, a terra ficou, vamos dizer assim, nas trevas, né, dominada pelas trevas, né, ficou acima do Cristo por 2 milênios. Esses 2 dias simbólicos do Cristo. São esses 2 milênios que a treva dominou. Agora, no 3º dia, que é o 3º milênio, haveria a ressurreição. Ele não ressuscitou no 3º dia? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O sinal do Filho do Homem... Bom, vamos lembrar que todos nós, encarnados e desencarnados, né, não vamos esquecer isso não, nós estamos sendo testados tanto individual como coletivamente. Certo? Então o sinal do Filho do Homem, ele aparecerá em todos nós como filhos do homem, candidatos a filhos do homem. E na espiritualidade? O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, na espiritualidade, ou seja, muita energia nova, muita vibração mais alta está sendo enviada para nós. Cabe a nós termos a capacidade de nos sintonizarmos a ela. Então é através da nossa vinculação, ou não, né, com um estado de vibração espiritual superior, é que nós vamos ver esse sinal dentro de nós. Na espiritualidade eles verão com mais nitidez, né? Mais uma vez, o Filho do Homem é o modelo que o homem terrestre pode alcançar, ou seja, todos nós que estivermos realmente dispostos a realizar a nossa reforma íntima. Né? E todas as tribos da terra se lamentarão. Todos nós chegaremos à conclusão deste encontro de nós conosco mesmo, que poderíamos ter feito muito mais. Olha, porque o primeiro sentimento que a gente tem quando desencarna, né, é de que se perdeu as oportunidades. É um arrependimento, uma aflição, ainda mais agora, né, por termos enterrado os talentos que nos foram confiados. Lembram? Para um deu 5 talentos. Aí quando o dono voltou, né, aí ele, está aqui, 10. Só me deu 5, eu estou devolvendo 10. Servo bom e fiel. Para o outro deu 2 talentos. Quando foi pedir contas, está aqui, 4. Só me deu 2, estou lhe dando 4. Servo bom e fiel. Por que 5, 2? Porque a cada um é dado de acordo com a capacidade de suportar cada um. Mas aquele que recebeu só um, enterrou. E ele foi considerado um servo mau. E foi jogado para fora, nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes, não é?
Tanto é verdade, gente, que o Chico diz assim, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Imagina agora nessa transição. Porque essa consciência do tempo perdido se dá normalmente no final de uma simples etapa encarnatória, né? Mas agora não. Agora é a oportunidade de uma promoção de um mundo novo, um mundo em regeneração, mais elevado em matéria de espiritualidade, não é? Então essa agonia, ai, meu Deus, eu vou ser exilado então da Terra. Rapaz, todos nós estamos correndo esse risco, não é só você não. E ele diz assim, vindo sobre as nuvens do céu. Ora, nuvens nas escrituras sagradas significam multidões, humanidade, povos, né? Quer um exemplo? Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Então, é simbólico isso, não é? Ah, mas será que vai ter uma visão real do Cristo? Olha, se houver uma visão real do Cristo, é difícil, porque a luminosidade dele é tão intensa, é distante dele, né? Agora, no mundo espiritual, pode ser que veja aquela luminosidade imensa, não é? Pode ser. Mas no mundo físico é muito difícil. Portanto, gente, trata-se de um caráter espiritual que terá essa manifestação. Virá do alto com uma vibração elevada, superior a tudo aquilo que nós conhecemos até hoje, nesse nosso mundinho transitório. Ah, será que é esse feixe de fotos que está aí na internet? Rapaz, pode ser. Será que é pela mudança de padrão vibratório, porque estão limpando, não é, o mundo espiritual com esses irmãozinhos que estão sendo exilados da Terra? À medida que você vai depurando o mundo espiritual, se nós somos uma resposta mais opacazinha do mundo espiritual, aqui também vai melhorar, pode ser. Pode ser por novas formas de energias que estão mandando para nós, pode ser. Isso não é o importante. E ele termina dizendo assim, já perto do final, com poder e grande glória. Olha, ele virá com poder e grande glória. Poder aqui é possibilidade, autorização, é força para realizar algo. E glória é justamente esta conquista, que é de Jesus, o alfa e o ômega. O alfa, gente, é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega, a última. Jesus, que nos deu o sermão profético e muito mais. Ele é o alfa e o ômega. Finalizando a parte 8, lembrar que a nossa defesa depende só de nós. Não basta apenas estudar e procurar entender. É bom, claro, que tem que estudar e entender mesmo. Mas tem que passar daqui para cá. Eu tenho que me modificar. Eu tenho que ser o melhor que eu posso, porque a melhora é uma solidão imensa. Porque você não vai melhorar pelo outro. O outro vai sentar na carteira sozinho. Ele só vai caminhar com a sua própria luz, nem que seja uma lanterninha pequenininha. Mas a gente tem que fazer brilhar a nossa luz e fazer as boas obras, porque essa é a prova final. A hora que o sol escurecerá, né? Lembra? Na hora que a gente estiver só às custas da nossa luz, aí é que nós vamos ser realmente testados. Daí a necessidade, não é? Da gente prestar atenção em todos os atos. O orai, vigiai, constante, discernimento. Quanto mais você aprende, quanto mais você tenta vivenciar o Evangelho, mais discernimento você adquire. Né? E aproveitar para avisar que a 10ª parte, né? A 10ª parte do sermão profético, aliás, a 9ª parte, será no dia 6 de novembro, é uma segunda-feira, igual hoje, né? Às 19h45, a 9ª parte do sermão profético. Até lá, eu espero que todos nós estejamos encharcados de muita paz. Que Deus os abençoe a todos.